Boa tarde, meu nome é Felipe Drummond, sou defensor público aqui na Terceira Defensoria de Rio Grande e eu vou fazer com esse vídeo algumas das perguntas e respostas mais frequentes que toda hora me direcionam aqui pelo WhatsApp da Defensoria Pública e também em outros meios, tá? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o uso capião. Normalmente a pergunta é: por que a minha uso capião está demorando tanto? Bom, primeiramente, um dos grandes motivos pelos quais a usucapião demora muito é porque a usucapião é uma ação judicial que envolve a citação de muitas pessoas. E o que é citação? Citação é o ato pelo qual alguém toma ciência do processo, né? Grosso modo, quando alguém é citado, quer dizer que alguém recebe ou uma cartinha do fórum ou uma comunicação do oficial de justiça dizendo que existe uma ação contra essa pessoa, né? Ou que essa pessoa possa ter algum interesse numa ação. E na usucapião, isso é muito complicado, por quê? Porque você tem que citar não apenas o proprietário registral da área que aquele possuidor está tentando usucapir, ou seja, tem que citar aquela pessoa cujo nome está ali na matrícula do imóvel, como também tem que citar, e aí vem o problema, citar todos os confinantes, ou seja, os proprietários registrais dos terrenos lindeiros, isto é, os terrenos que encostam no terreno que está sendo usucapido, né? E por que isso? Porque a usucapião ela pode produzir um efeito divisório, ela pode gerar uma nova matrícula. Então é importante que todos aqueles que eventualmente possam ter interesse em que a sua área não fique prejudicada porque alguém tentou ir um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá, é importante que essas pessoas também venham ao processo, ou pelo menos tenham a oportunidade de ir ao processo e dizer, não, está tudo ok, ou não está tudo ok. Na verdade, você está tentando usucapir mais do que você possui. Então, esse é um dos motivos pelos quais demora. Outro motivo pelo qual demora é porque muitas vezes a usucapião envolve terrenos que já estão com esse possuidor há muito tempo e que aquela pessoa que aparece ali na matrícula, né, aquele proprietário registral, é alguém que já morreu há mais de 50 anos, 60 anos, 70 anos. E aí a lei exige que você cite os sucessores. E aí vem o problema. Às vezes, né, quando a gente consegue identificar os sucessores, a gente abre a árvore genealógica da pessoa e aí começa a ter que ir para filho, e aí o filho morreu, tem que ir para neto, o neto morreu, tem que ir para bisneto. Então a gente já viu aqui na nossa experiência usucapiões que tinha um proprietário registral gerarem a citação de 20, 25, 30 pessoas, né? E nisso é uma demora absurda, porque imagina, nós procuramos os endereços dessas pessoas, né, por meio de vários sistemas, e aí, sei lá, encontramos de metade das pessoas. A da outra metade nós novamente teremos que procurar quando retornarem os avisos de recebimento dizendo que as pessoas não foram localizadas. Então é por isso que demora muito. A grande demora da ação da usucapião é essa fase da citação dos proprietários registrais, dos lindeiros e dos sucessores de proprietários e lindeiros quando esses já tiverem sido mortos. Então, se a tua usucapião envolve pessoas que já morreram há muito tempo, a tendência é que demore muito mais. Agora tem mais um motivo pelos quais as usucapiões estão demorando aqui no estado do Rio Grande do Sul, é porque os processos físicos naturalmente demoram mais, né? As coisas são menos automáticas. Quando o aviso de recebimento de uma citação retorna, ele vai para uma pilha que alguém tem que pegar, identificar, achar o processo, colar no processo, né? Verificar para quem que aquilo tem que ir depois, ou seja, para a parte autora, para que impulsione a citação daquela pessoa que não foi citada. Isso demora muito. No eletrônico é muito mais simples. Então, se o seu processo ainda é físico, ainda aguarda a digitalização, por esse motivo, também deve estar demorando. E aí você me pergunta, tá, mas quanto tempo está levando uma usucapião, né? Quanto tempo leva? E essa pergunta, normalmente a resposta é, depende. Mas é muito, muito raro uma usucapião levar menos que 5 anos, né? Quando a gente estava falando em tramitação de processo físico, né, eu estava analisando aqui quando que saía a sentença de usucapião, né? Normalmente estava levando aí entre 10 a 15 anos,
da data do ajuizamento da petição inicial. Então é um tempo grande nisso. Mas tem processo que está aí com o uso capião rolando há 18 anos, né? E nem acabou de citar todo mundo que tem que citar. Um grande motivo que eu também já ia esquecendo de falar é que nas usucapiões a lei exige que também sejam intimadas as fazendas públicas, isto é, União, Estado e município devem dizer se tem interesse na área. Isso muitas vezes demora, porque tanto União quanto Estado quanto município precisam submeter as áreas técnicas das respectivas pastas para saber se ali tem ou não, por exemplo, um terreno de marinha, se ali tem ou não alguma área pela qual passe uma ferrovia, né? Um projeto de ferrovia, uma área de resguardo de uma rodovia, uma área de algum interesse ambiental específico. Enfim, todas essas questões que podem ocorrer também são avaliadas nesse momento em que a Fazenda Pública é chamada a se pronunciar. Isso também pode demorar. E um outro aspecto que também gera demora é que a usucapião exige a expedição de um edital de citação de pessoas incertas, desconhecidas e possíveis interessados. Isto é, tem que sair uma publicação no Diário Oficial dizendo que a dona fulaninha, o seu fulaninho, estão querendo fazer usucapião daquela área, ali assado, esperar um determinado tempo para aí sim o processo voltar e poder seguir. Então são vários detalhezinhos que tornam essa ação uma ação bem demorada. Tá bem? Espero ter aí esclarecido alguma dúvida de vocês. Fico à disposição para responder nos comentários e pela página do Instagram, @dicasdodefensor. Um grande abraço.